Bom, boa tarde. Falar um pouquinho. A minha proposta hoje é fazer uma provocação com vocês, falar um pouquinho sobre alguns casos, né, que eu tenho atendido. Uma das coisas que eu queria trazer é muito engraçado. Eu falo que o meu consultório nunca vem o paciente da primeira opinião. Sempre vem o da segunda, terceira, aquele que o cara já rodou, e aí depois ele chega lá para mim, né? Pode passar a primeira. Então, bom, eu trabalhei no Einstein há algum tempo, né? Trabalhei primeiro na Polícia Militar, cerca de 2 anos na Polícia Militar, depois 8 anos no Einstein, atendimento domiciliar, e hoje eu tenho o meu consultório, tá? E eu convido vocês a embarcarem aqui comigo nessa jornada, né? Embarcarem nesse trem chamado raciocínio clínico, porque a minha ideia não é nós falarmos sobre como que é feito tal coisa com relação a isso ou aquilo, é a gente pensar sobre os casos, como que a gente pode manejar cada paciente. Porque por mais que você tenha um protocolo, por mais que nós tenhamos os estudos, os guidelines, quando chega lá, a clínica é muito diferente. As questões relacionadas são muito diferentes. Tá? E a gente precisa achar uma maneira de tornar esse paciente, de viabilizar o atendimento dele. Né? Seja com eletroestimulação, seja com recursos que você tiver. Tá? Então, eu vou fazer a primeira provocação que eu gostaria de fazer é o seguinte: nós vivemos uma pandemia, cara. Nós vivemos uma pandemia, só que assim, de gerações. Nós temos hoje outro movimento de gerações. E a gente não está entendendo a repercussão que isso está causando. Antes de falar da patologia, da lesão, a gente tem que pensar como é que a gente está vivendo hoje. Como é que é o mundo que a gente está vivendo? Então, a pergunta é, nós evoluímos mesmo? Porque a gente está diminuindo cada vez mais o movimento está ficando escasso, né? Pode passar. Antigamente, tem os jovens aqui, né? Mas tem a galera também mais antiga. Você pegava uma casa, a casa era assim, um sobradão, o cara subia, descia, a pessoa ia até o centro da cidade para comprar alguma coisa, né? O ponto de ônibus o cara ficava lá em pé, né? Predinho 3 andares, né? Então, o cara de 50 anos, né, que tinha 50 anos há 20 anos atrás, era outro. Você pega um cara de 40, 50 anos hoje, vou além, molecada de 20 anos hoje é hiper sedentária, entendeu? Pode passar. As brincadeiras, como é que era? Era de brincadeira de rua, bolinha de gude, corre, pique-esconde, pega-pega, amarelinha, né, carrinho de rolimã, bicicleta, pode passar. E hoje? Pega o ativo de hoje. O ativo de hoje é inativo. Eu ando de bicicleta elétrica. Patinete elétrico. O cara mora num apartamento pequenininho, 40 metros, né? Sala, cozinha, banheiro, né? Acabou. Lavanderia, acabou. O cara hoje não tem gasto energético. O cara não tem gasto nenhum. Não contrai nada. Contrai e senta. Outro dia eu peguei um paciente meu, Gustavo, porque eu não tô indo bem, porque não tá acontecendo, eu queria andar de bengala, chegar num restaurante. Eu falei, cara, pega a tua vida. Juro por Deus que eu fiz a planta da casa do cara. E a gente chegou à conclusão que ele não anda 100 metros num dia inteiro. Entendeu? Ele não anda. Mas ele quer chegar no restaurante andando sozinho. Falei, a conta não vai fechar. Entende? Então, hoje, vamos lá, pega assim, ó. Vou fazer um passeio. Você pega o elevador, né? Você desce, você vai pro teu carro você dirige, você para o teu carro, pega outro elevador ou uma escada rolante, aí você senta para comer, você senta para ir pro cinema, você senta no carro, volta para casa. Meu amigo, não dá para comer um tomate cereja com o que você está gastando. Não é verdade? E tá todo mundo achando. E aí tem um outro problema, porque aí o cara fica, preciso praticar um esporte. Aí você pega a turma que não gasta nada, não anda nada e vai para às vezes um crossfit. E não tem problema nenhum crossfit, tá? O problema é que ele não tá, o corpo dele, a oferta e a demanda não estão adequadas. E aí a gente tem um problema, uma disfunção. E aí, só para deixar, joga isso com uma patologia. Joga isso com um problema para você ver. E aí, às vezes, você tá lá batendo em cima do problema. É o problema ou é a vida? É o problema ou é a forma com que ele se relaciona com o mundo? Tem uma série de coisas acontecendo que a gente está ignorando. E a gente só fica batendo na patologia. E um monte de gente mascarando os problemas da vida em cima de um exame. É hérnia, hérnia.
Condromalácia aí, ó. Não consegue por causa da condromalácia. O cara não consegue porque ele não contrai nada. O cara não consegue porque ele não agacha. O cara não consegue porque ele vai lá e fez uma série de adaptações para ele fazer o mínimo. Aí, quando ele tem uma máxima exigência, ele não consegue. Então, é sobre isso que a gente tem que começar a pensar, tá? Então, toda a minha aula, ela vai vir em cima disso, tá? Pode ir. Criançada, então, coitado. Criançada vem pior. É tablet, tela e comendo mal. Pode passar. E aí, ó, é isso aqui, ó, mundão de hoje. É isso aqui. Você pega a molecada hoje, 20 e poucos anos, é isso aqui, ó. E aí você tá querendo tratar uma disfunção, amigão. Disfunção é a vida desse cara. Entendeu? E se você não começar a olhar para esse cara e falar, meu, o que dá para mudar daqui? Não sei nem o que você tá tratando. Porque a gente vai tropeçar. E aí, às vezes, você tá lá, meu método não funciona, teu método não funciona, o cara tá fazendo um monte de besteira também. Porque é corresponsabilidade dele. A gente brinca, né? Ah, o Neymar é baladeiro. Porra, teu paciente é pior. O Neymar tem dinheiro, tem como cuidar. O teu não. Entendeu? Então, a gente tem que começar a olhar sobre esses fatores, tá? E quando a gente pega, né? E aí eu coloquei até aqui, a gente vai da obesidade à sarcopenia, né? Porque, e ambos têm os mesmos, eles vão se encontrar, tá? E eu não coloquei, eu ia colocar, mas vou só citar. E a gente tem o pessoal que está tomando anabolizante, que é outro problema, tá? Porque a turma ganha uma capacidade muito grande e tendão e ligamento não aguenta, tá? E aí você tem mais um terceiro. Fora quando o cara não sai da obesidade, vai pro Monjaro, vai para quase sarcopenia e entra e aumenta as capacidades de carga e treino. Cara, vira uma bagunça. E o cara chega para você, aí ele chega com a disfunção. E aí você quer tratar a disfunção, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo. Pode ir. Então, obesidade, pode passar. E a gente tem essas questões, pode passar. Quando a gente fala da sarcopenia, hoje foi super esmiuçado, tá? Mas acho que o ponto que eu quero lembrar, toda vez que eu trabalho com neurologia, tá bom? Os meus pacientes são, de maneira geral, neurológicos, mas aí tem o idoso, tá? Aí você tem outros pacientes que tem um paciente ortopédico e tudo mais. Pensa no seguinte, o teu paciente, às vezes ele tem multi-questões e você está ignorando. Então, às vezes você tem lá, eu tenho um idoso, eu trabalho com idoso e tal, aí teu idoso sofreu um AVC. Prazer, você tem um paciente geriátrico e você tem um paciente neurológico. Mas ele tem uma artrose, prazer. Aí ele entrou para trinca, agora ele é um paciente ortopédico também. E ele fez uma prótese. Então, é aquilo que o Jeff falou, ficar pensando em segmentar, você está comendo bola, entendeu? Se você não começar a olhar a funcionalidade, se você não começar a olhar como você vai mensurar a melhora desse paciente, e nem sempre é o parâmetro, tá? E nem sempre é o parâmetro. O parâmetro é a vida dele, tá? Pode passar. Olha um caso que chegou para mim, transplante de glúteo. Alguém já viu? Transplante do músculo glúteo. Eu não pude mostrar o caso da paciente, tem vários pacientes que eu não posso mostrar muita coisa, eu posso falar algumas coisas, tá? Pode passar. Então, essa paciente, o músculo glúteo dela simplesmente morreu. E ela não veio para mim logo de cara. Olha o arregaço que é para chegar lá. Ela me contou, ela comprou um músculo glúteo de uma pessoa morta. Entendeu? Foi transplantado e aqui, depois de fechado. Olha o tamanho do BO que é tratar esse paciente. Olha a dificuldade que você vai ter. Olha o tamanho do estrago que o cara precisou para acessar. Quanta ruptura. E aí você tá lá botando, porque tem que fortalecer o glúteo, né? Então mete um coicisão. Cara, você vai só ferrar, fazer uma tendinite absurda na pessoa. Ela veio para mim porque realmente ela tava com uma tendinite, piorou. E a médica falou, cara, vamos trabalhar. Aí você, cara, refaz todo o processo e principalmente avalia o que foi feito. Às vezes a gente fica assim, você já pega e fala, pô, transplante de glúteo, então precisa fortalecer o glúteo, então fortalece o glúteo. Não, cara, não é isso. Por falta de às vezes a gente bate muito na força. Se fortalecer fosse tudo, ninguém na seleção se machucava. Não é força.
tá? A gente tem que começar a pensar em qual movimento a gente está colocando. A gente tem que pensar se esse movimento faz sentido para essa paciente. Ela tinha 69 anos, entendeu? Ela não era de São Paulo, ela veio para cá para o intensivo, a gente conseguiu ajudar. Mas a gente tem que fazer, as coisas têm que fazer sentido, não é para você, não é para o teu protocolo, é para o teu paciente, entendeu? E se a gente desconsiderar o tamanho, a magnitude do que está acontecendo e simplesmente botar o paciente dentro de um protocolo, você não entendeu nada. A primeira coisa que a gente tem que pensar num paciente, e aí eu vou trazer um caso de alta complexidade aqui, tá? Quando você tem um paciente que sofreu ele sofreu um talho, né, desse tamanho, eu vou falar grosso modo, e você não cuidar dessa cicatriz, não dessensibilizar essa pessoa, você já errou. Aí você já vai direto para o movimento, ele vai ter muita dificuldade no movimento, com uma questão um lugar tão hipossensível, tá? Pode passar. Vocês já viram falar da síndrome amnésia glútea? O que está acontecendo? As pessoas estão, como aquilo, né? Lá no comecinho, todo mundo muito sentado, muito parado, ninguém contrai o glúteo direito. E contrair o glúteo não é isso. Contrair o glúteo é mais do que isso aqui, faz muito mais sentido para muita gente. Porque é um movimento que você vai fazer, ajudar o paciente a transpor o obstáculo, a dar uma passada melhor. Entende? Então, será que a gente precisa de fato de um movimento muito exacerbado? Né? Vem cá. Te peguei desprevenida, né? Pessoal da produção. Quer ver, ó? Uma coisa simples, cara, simples. Quer ver? Faz isso aqui pra mim. Dobra os joelhos. Beleza, não deixa a sua mão abaixar. Tá contraindo o quê? Ombro, quem mais? Mantém. Abdômen. Eu tô precisando fazer muita coisa pra gerar contração nela. E por que o pessoal tá aumentando o parâmetro? E por que o pessoal está jogando tanta coisa lá em cima se você não precisa de tanto para gerar contração? Será que a demanda que o teu paciente precisa, ele precisa de tudo aquilo? Entende? Ou precisa de uma limitação? Chegou agora, lá no consultório, uma jogadora de futebol que já passou com a gente levou para jogo, voltou. A galera conhece. Porra, primeiro dia da minha... Juro por Deus, a menina veio do Corinthians, que é o melhor clube de futebol feminino. Tá? Mas na época teve uma transição e tal. A menina não agachava até aqui. Ela não agachava. Cara, aí você vai fazer um teste de força, um desequilíbrio muscular muito grande. Então, quando a gente fala no desequilíbrio, na síndrome da amnésia glútea, nas questões, a gente tem que começar a olhar na funcionalidade. O teu paciente precisa muito mais desse glúteo. Aí é o que eu falo, né? Tem vários pacientes, não, porque eu tenho meu personal, eu adoro trabalhar com personal, eu tenho um no meu consultório. Só que, e aí eu tenho que falar pra ele várias coisas. Eu falei, cara, não é tão intenso, entende? Não é tão volumoso. Então, projeta o teu paciente para aquilo que faz sentido para a vida dele. Um exemplo, eu tenho uma senhora de 74 anos que treina super bem, usa eletro, treina com ele, e ela falou, eu tenho um personal há 25 anos e eu nunca agachei. Por quê? Porque eu não posso. Por quê? Porque eu não gosto, porque eu tenho medo. Você tem medo do quê? Ah, meu joelho dói. Aí você vai olhar, mobilidade de tornozelo da mulher, horroroso. Aí como é que ela agacha? Ah, então ela não pode agachar? Mas você avaliou qual que era o problema dela? Você avaliou a mobilidade de tornozelo? Você avaliou qual que é a percepção dela ao movimento antes de chegar e colocar um monte de carga e botar a roupa e tudo mais? Entende? Então, a minha proposta é provocar mesmo, tá? É falar de coisas que às vezes as pessoas não vão falar. Mas a gente precisa falar. Porque a minha pergunta é mal utilizado ou é subutilizado eletro? Tem sucesso com esses pacientes? Porra, você acha que para um paciente que precisa ativar um glúteo, um core, você acha que não vai ajudar? Porra, pra caramba. Só que se o cara não tem padrão de movimento ou não consegue fazer, volta 2 casas, trabalha isso e depois você coloca tudo que o paciente precisa. E aí eu pedi para a IA criar essa casinha aqui, né, uma casa com problemas, como vocês estão vendo, e eu falo assim, problemas diferentes, soluções diferentes. Você não vai chamar o eletricista para resolver um problema como esse, né? Você vai chamar no mínimo o pedreiro ou o encanador. Então, para de colocar tudo no mesmo balaio, porque as pessoas põem tudo no mesmo balaio. Frequência, não sei o quê, e vai, e
E aí você não sai disso, você não vai ter resultado com isso. Se a gente não começar a seletivar, né? A caixinha de bolinha vai bolinha, na caixinha de pedrinha vai pedrinha, na caixinha de quadradinho vai... É isso. Pode passar. E aí eu falei sobre distúrbios, né? Porque assim, vamos pensar, como eu disse, eu atendo neurologia. O paciente neurológico chega para mim geralmente com uma atrofia importante. Ele chega muitas vezes com músculos inibidos, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Aqui eu vou falar sobre tônus, né? Que o tônus muscular definido como estado de tensão do músculo, tá? Aí você tem a hipertonia. Aí vamos fazer um raciocínio aqui. Se eu tenho um bíceps que está trabalhando muito, o meu tríceps está como? Está fraco, ele está sendo inibido, ele não tem como trabalhar. Aí, muitas vezes, o médico foi lá e colocou um botox aqui. Aí ele deu aquela relaxada. Aí eu vejo os caras, isso, levanta, dona Maria. Não, animal. Trabalha o tríceps. Ele te deu a oportunidade de você trabalhar o tríceps. Porque o bíceps não deixa o tríceps trabalhar. Entende? Mas aí as pessoas vão lá e colocam um movimento. Você entende? Então, quando a gente começa a pensar sobre isso, e a hipotonia? Mas Gustavo, por que você está falando tudo isso? Dá para usar a eletroestimulação muscular de corpo inteiro em pacientes neurológicos? É uma pergunta. Dá. Agora, como você vai usar? E aí, entra naquilo. Vamos lá. Vamos pensar que eu tenho um paciente com hipertonia. Vamos pensar no bíceps. Se eu tenho um bíceps aqui, em que ponto eu colocaria? No tríceps. Certo? Se eu tenho um paciente que tem uma hiperextensão, tem aquele tônus lá, né? Aquele padrão de hiperextensão, você vai colocar em cadeia posterior? Você vai favorecer aquele padrão que você não quer. Mas e se a gente trabalhar a cadeia anterior, vai fazer muito mais sentido para ele. Certo? E aí você tem os hipotônicos. Olha só, eu vou falar aqui, fica a dica. Você acha que um paciente autista pode se beneficiar disso? Autista é baixo tônus. O autista geralmente... Autista não tolera muito tempo. Eu não trabalho com autismo, tá? Mas o autista pode ser porque, assim, quando você pensa na criancinha, tudo bem, mas eles vão ficando adultos, eles vão crescendo. É uma janela de oportunidade, cara, que as pessoas não veem. Olha eu dando dicas aí. Me contrata, Jeff! Não, parei. Tá dando spoiler de coisa que não dá pra falar ainda. Calma, é uma ideia. Não, eu tô falando. Daqui o que eu faço... Jamais. Mas o que eu digo, gente, pensa nisso. Eu estou falando do que a gente tem de mercado. Eu estou falando do que dá, o que você está vendo ali um público que às vezes não tolera exercício, 1 hora de exercício, que ele precisa. Só que aí, se você for pouco inteligente e também favorecer a cadeia anterior, você está arrebentando, cara. Você está fazendo uma baita besteira. Outro dia foi um paciente testar um equipamento lá no consultório. O cara sofreu um TCE e ele tem um padrão flexor assim absurdo, assim, sabe? Para ele ficar em pé é muito difícil. E ele é um cara que é do interior de São Paulo, é um mega empresário e tal. Ele veio para lá, foi para lá porque Congonhas é pertinho. Ele parou o avião dele, foi lá e foi testar um negócio. Puta uê pro cara ir lá. Aí ele falou, eu falei, cara, ele olhou, falou, pô, bem legal aqui, que eu conheci ele do hospital. Ele falou, cara, eu faço eletroestimulação muscular de corpo inteiro. Aí eu falei, quais músculos? Ele falou, tudo. Eu falei, não. Porra, tudo. Tudo, né? Tudo que você não quer. Entende? Então não é sobre isso, cara. Pode passar. E aí você tem os pacientes com distonia, tá? Distonia, ele gera aquelas contrações musculares involuntárias, então é bíceps e tríceps, aí o cara entra num padrão, é uma loucura. Para o paciente distônico é muito ruim, tá? E muitas vezes a gente acha que fica... voltado somente ao membro, tá? E não, vem o tronco e o cara começa a girar, começa a dar uma desorganização muito grande quanto a isso. Pode passar. Só para eu saber, quanto tempo eu tenho? Ainda faltam 30 minutos. Ah, moleque. Agora é nóis, né? E aí, eu vou falar um pouquinho. Então, guarda a informação da distonia, tá bom? Pensa comigo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o sensorial, né? Sobre a sensibilidade nossa, dos pacientes, o quanto isso interfere. E aí eu coloquei aqui um exemplo super simples, tá? Pensa que você está sentado aqui há meia hora ouvindo essas groselhas todas, e aí você está sentado em cima da sua perna.
Quando você for se levantar, tua perna está formigando e você começa a fazer o quê? Você manca, não manca? Você teve alguma alteração estrutural em você? Você perdeu um ligamento? Teve uma lesão muscular? Não teve nada. Você teve uma interrupção ali do fluxo sanguíneo. Mas alterou tua percepção? Alterou teu passo? Alterou tua movimentação? Porque está formigando, né? Você imagina para o paciente que tem uma alteração de sensibilidade. Imagina para o paciente ter uma alteração sensorial. Como é que é a interpretação dele de qualquer coisa que ele está fazendo? Às vezes a gente ignora o sensorial. Entende? Às vezes a gente ignora o que o paciente não está sentindo tanto ou percebendo tanto. Então, se ele percebe de um jeito diferente, a movimentação dele vai ser diferente. E aí é onde eu falo, a veste traz informação. Vocês já entraram no mar de camiseta? Aí você entra de camiseta. Quando você sai, cola mais, você sente o vento porque está mais gelado. Tudo isso te dá informação. Se o paciente tem uma alteração sensorial por uma neuropatia, por conta de um AVC, por conta de um TCE, e ele tem uma percepção alterada, tudo isso vai alterar para ele. O passo, o andar, a movimentação. E a interpretação dele ao estímulo também vai ser diferente. Tá? Então nunca desconsidere isso e olhe isso pela veste. Pode passar. Então, eu trouxe aqui um paciente, tá? Ele tem 17 anos, ele chegou, ele foi um paciente que aconteceu, ele teve um problema, ele teve uma intoxicação por metadona, ele recebeu uma alta dose de metadona, eu fui ver esse menino na UTI, tá? Na época a médica me ligou e falou, cara, vem aqui na UTI, a gente foi conhecer, e você não tem nada em literatura falando de altas doses de metadona, tá? Pode passar. Essa é a coluna do moleque. E essa coluna não é a pior coluna dele, porque piorou, tá? Esse é um exame 3D que o Fleury fazia, acho que agora não está fazendo mais, só tinha uma máquina no Brasil, tá? Que é um exame que vê completamente onde está a coluna. Onde está amarelinho, a vértebra dele rodou. Porque o tônus dele é tão alto que rodou. A única coisa que depois, para quem está tirando foto, filmando, só vou pedir para não tirar do rosto do menino, tá bom? O resto tudo tranquilo, do exame, não tem problema. Pode passar. Olha a alteração da coluna dele, acompanhando, obviamente. Vai lá mais uma. E aí, a gente começa a desenhar, porque vamos lá. Cara, distonia, uma hora o menino tá a 100, uma hora ele tá a 0. Uma hora ele tá assim, aí ele vai tentar fazer um movimento, aquilo tudo entra e desorganiza, tá? Ele tinha uma bomba de baclofeno, tá? Inserida na cavidade abdominal. Só para explicar para vocês a complexidade disso aí. Pensa numa coisa, alguém falou sobre fáscia, não lembro se foi aqui em cima ou lá embaixo, foi lá embaixo, né? Falando sobre a importância da fáscia. Cara, a bomba estava na cavidade à direita e essa bomba foi transferida à esquerda. Pensa que você abriu aquele abdômen, fizeram os unhos espaçadores, acessaram aquele abdômen, colocaram a bomba. As fibras do abdômen dele são muito ruins, tá? E aí, então tem uma bomba, eu tenho uma torção, eu tenho uma escoliose importante, eu tenho uma distonia, é bem complexo. E aí a gente começou a pensar em colocar uma eletro nele, aquela eletro clássica da físio, para ver se aquilo surtia um efeito, para melhorar essa postura e tirar ele um pouco da dor, porque aí ele começava a cair e desabar. Pode passar. Cara, você fica mais perdido que azeitona em boca de banguela, né? É super difícil, né? E aí, eu tive que conversar muito com toda a equipe médica dele, eu tive que gravar um vídeo, eu tive que explicar o que era eletroestimulação muscular de corpo inteiro, eu tive que explicar quais parâmetros, e eu tive que pedir autorização, onde eu não podia ligar a região abdominal por conta da bomba, tá? Olha o BO. E aí a minha pergunta para o médico foi, se porventura houver alguma interferência, o que vai acontecer? Eles falaram, vai desregular a bomba. Então eu peguei o calendário de quando estava o ciclo, porque tem um período que você recarrega a bomba. E quando recarrega a bomba, eles fazem uma parametrização. Então
Então eu fiquei atento ao período que ia ter essa parametrização para fazer perto, porque se porventura houvesse alguma interferência, minimizaria o problema. Cara, foram meses para negociar isso. Meses, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito critério naquilo que a gente está fazendo. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo. Pode ir. Só um detalhe. Vocês já ouviram falar, aí interrompe a distonia e o rapaz... Vocês já viram o André Tal? Sabem quem é? O André Tal é um repórter da Record e ele descobriu o Parkinson, tá? E o André colocou um DBS. Tá? O DBS é um aparelhinho que faz uma modulação, né? Ele é colocado na parte frontal e ele tem um eletroestimulador aqui. Pode passar. Vai rodar um vídeo do André falando de pacientes com distonia, só para vocês entenderem o que é a distonia. Pode passar. Agora, aumenta para mim esse áudio, pode. 4 anos. Em 2022 ele fez a cirurgia da estimulação cerebral profunda, colocou a do César, ele tem distonia, tem 64 anos. Em 2022 ele fez a cirurgia da estimulação cerebral profunda, colocou 2 eletrodos na cabeça, uma bateria no peito. A mesma cirurgia que eu fiz para Parkinson, ele fez para distonia. A gente vai mostrar agora o que acontece quando o sistema é desligado. Então eu tenho o controle na mão, vai desligar esse eletrodo. Olha quando desliga, olha a distonia do cara. Isso é a distonia. Aí quando ele liga. Voltou normal. Agora eu vou desligar o meu aqui, ó. Aqui. E ele começa com freezing. O risco do cara nem conseguir ligar de novo, talvez. Talvez. Dependendo do que ele tem. E aí ele conseguiu ligar. Ó, quando entrou, ele voltou. Então, olha... Então, às vezes, chegou esse paciente no meu consultório, gente. Olha o BO que é. Olha, é difícil manejar tudo isso, gente. Pode passar. E aí, no primeiro vídeo, pode soltar. Olha quantas pessoas para colocar esse menino em pé. Tá bom? Por quê? Tem que estabilizar o pé, porque o joelho vai para trás, ele tentando segurar, não segura muito bem. Aí eu pedi até para tirar o som, porque a gente ficava dando uns berrão, né? O abdômen foi lá para frente, aí o joelho desaba. Então, um terapeuta no pé, um no joelho, um segurando a mão, outro ajustando o tronco, para ele poder ter a funcionalidade dele, para a gente poder colocar ele em postura mais alta, para abrir um pouco essa costela, para tirar um pouco aquela compressão ali, né? Então, é super difícil, tá? Olha quantas mãos nós precisamos. Agora, pode passar o próximo. Com eletro, tá? Sem ligar abdômen, tá? Sem ligar abdômen. Mas eu me beneficiei de glúteo e quadríceps e dorsal. Tem que ter estratégia naquilo que você está fazendo. Não faz sentido eu ligar peitoral nele. Não faz sentido eu ficar colocando um montão de isquio nele. Entendeu? É pouco isquio. Sabe? É dosar, é organizar ele. São doses, não é nem 0 nem 100. São doses, eu tenho que achar o meio dele, a funcionalidade dele. Primeiro você trabalhou ele ali. Exato. Depois de quanto tempo você colocou? Foi mais referente à autorização que demorou, não lembro por conta da autorização, mas a ideia já estava latente. Aqui nós estamos em 2 pessoas. E olha o nível de apoio, né? Só apoiando aqui e tal. Ali ele estava com espaldar, ali ele estava empurrando, alguém estava cuidando do pé. Aí, ó, controla a cabeça, tal. E para ele, e lembra tudo aquilo que a gente conversou, gente, não pode ser um estímulo vigoroso, porque se for vigoroso você vai fazer o quê? Sabe? Você tem que colocar, com um estímulo lento, tem que ser agradável, você tem que organizar, o tempo off dele, ele tem que entender que vai baixando. Então, esse manejo, ele é muito importante. E nós, terapeutas de primeiro contato, a gente tem que ter essa percepção. Ou, pelo menos, organizar para fazer um bom trabalho. Ele não está com cara de sofrimento, ele está rindo, tá rolando uma música de fundo, você vai dando referência. Eu dificilmente ligo muito peitoral, tá bom? Dificilmente ligo peitoral. Ah, mas por quê? O mundo tá assim, porra, pra que eu quero peitoral? Eu não ligo peitoral. Cara, eu não ligo. Exato, não faz sentido. Entende? Então, e trapézio também muito pouco. Tá bom? Pode passar pro próximo.
E aí, por que eu mostrei o DBS? Ele colocou o DBS. Ele fez a cirurgia da coluna, olha a diferença. Mas olha, eu não falei para vocês que ia piorar? Pode voltar. Oh, que placa é essa, cara? Então, ó, ele colocou o DBS fica aqui, tá bom? E aí eu não pude mais realmente aplicar eletro nele. E tá tudo bem, tá? Conseguimos a autorização, porra, vocês imaginam, tudo de novo. Mas só se o Supremo pedir alguma coisa do que falar com esses médicos. Mas consegui autorização para usar em pontos distais, passa o fio aqui, ó, pelo pescoço dele, pelo trapézio dele. Você tem que tomar cuidado com toda essa mobilização de trapézio, de tudo, cara. Entende? Mas a gente pode usar em glúteo, pode usar em quadríceps, pode usar em outros pontos mais distais. Pode passar. E o moleque, como é que tá? Entendeu? Então, essa é a nossa maior satisfação. Né? Aquilo que a gente conseguiu, o resultado. Lógico, tem dia que tá mais medicado, tem dias e dias. Tá? O mais importante é, eu sei que eu consigo chegar aqui. Tá? E tudo tem que fazer sentido. Desde a parte cirúrgica, né, de tudo que foi feito, a todo o processo de reabilitação ele tem que fazer sentido. Pode passar. Aqui eu trouxe um outro caso da Bia. Eu tô aqui segurando o joelho numa postura cruzada para afastar, porque ela faz uma adução importante, tá? Aqui no consultório com eletro, pode soltar o vídeo, pode baixar o som, porque tá rolando um sertanejo com muita... Então, eu tô associando com a música, né? Mas eu tô aqui, ó, sozinho, colocando ela em pé. Quais são os grupos que eu tô com mais ênfase? Glúteo, extensor de joelho, abdômen para não desabar e dorsal. Não vou colocar em lombar. Eu não quero lombar. Ela tá o dia inteiro sentada sob a lombar. Eu não vou colocar peitoral, ela já é aqui. Entendeu? Eu vou dar ênfase em quem eu quero trabalhar, em quem faz sentido eu trabalhar. Pode passar. Então, às vezes a gente tem combinações de disfunções, cara. É a coluna, é o tônus, é o problema anterior. E aí você fica doido. Fato, né? Pode passar. Então, use sempre o princípio da individualização, né? Dentro de cada área, os parâmetros devem ser ajustados individualmente, considerando o condicionamento físico atual, tolerância ao estímulo histórico de treinamento, limitações e preferências do paciente, tá? Não adianta você colocar uma função que você quer, mas ele não quer, tá? Frequência de descanso. Vocês já viram isso? Você coloca ali uma frequência de descanso, fica bem levinho. Cara, para tônus, para o paciente que tem uma hipertonia, que quer baixar o tônus, né? Aquele carinho que faz na cabeça e vai ficando, né? Então, assim, é a mesma coisa. Aquela frequência de descanso ali rodando, baixinha, aquela frequência mais baixa, cara, vai fazer o teu paciente acomodar, vai diminuir esse tônus. Objetivo sempre simples e funcional. Comunicação clara e objetiva e ajustes para você entregar mais. Faça o ajuste, não é receita de bolo. Pode passar. Pensa na circuitaria que é. Pensa no paciente, pensa na disfunção, pensa no que você quer. Considere parâmetros, considere a carga. Muitas vezes eu uso a resistência manual com vários pacientes. Ele não precisa mais do que isso. Entende? Às vezes você está lá pegando kettlebell de 8 quilos. Não faz sentido. Porque aí passou daquilo, ele já vai fazer assim, ó, já cagou. Entendeu? Já perdeu o objetivo, você já transferiu vetor de trabalho para outro lugar. E aí você está, cara, matando todo o teu equipamento e a tua visão sobre o paciente, sobre a necessidade clínica dele. Pode passar. Reflexões. A vida longa não está no médico, está nos hábitos que diminuem a dependência dele. E quem guarda dinheiro e não guarda músculo gastará a aposentadoria em saúde. Então, a gente tem que começar a falar um pouco sobre isso. Além do seu treinamento, do seu raciocínio, a gente tem que cobrar o paciente sobre o estilo de vida que ele está levando, como que ele chega. Entendeu? Tinha um paciente que ele chegava lá no hospital, lá no consultório, viradão da balada querendo fazer eletro. Eu falei, hoje você não vai fazer eletro. Acabou. Ah, mas eu quero... Não vai fazer. Ponto final, acabou. Porque depois você vai ficar passando mal. Aí foi eletro, foi teu consultório. Você está sabendo. Se você me deu a informação, é uma coisa. Se eu não soubesse, era outra coisa. Eu estou sabendo, você não vai fazer. Acabou. Entende? Mas a gente tem que ter esse posicionamento. Pode passar. E considerações finais. Nós temos que nos atentar à inatividade física, tá? Cara, a maioria do povão hoje está chegando muito baixa atividade. As pessoas estão
Então, cada vez assim menos ativas, né? Uma morbidade cardiovascular importante, doenças crônicas, declínio funcional, sofrimento psíquico. Considere todos esses fatores, cara. Porque o teu paciente, às vezes, ele tá lá olhando o Instagram do outro, querendo ser quem ele não é. Ele quer ser o que ele não faz. Ele não quer pagar o preço que o outro paga. Entendeu? Então, mas ele quer. Entende? Então você tem que, às vezes, adequar a realidade, adequar a expectativa, com muito cuidado, com muito tato, com muita educação. Mas a gente tem que... É nosso papel fazer isso. Tá? A perda de qualidade de vida é um dos preditores, pelo menos para mim. Tá? Assim, isso eu considero muito. O cara, às vezes, pode falar, olha... Tem um paciente meu que ele é muito poliqueixoso, ele fala a todo momento, não, porque eu quero isso, eu falo pra ele, aí ele chega de motorizada. Ele fala, minha marcha não melhorou. Eu falei, amigo, não vai melhorar. Ah, porque o corredor da minha casa é longo, mas você quer chegar no restaurante, é o mesmo do restaurante. Que ele quer chegar em pé. Mas pergunta se ele quer fazer exercício. Põe um trem de degrau pra ele, não quer. Então, você não quer... E aí eu adequo a expectativa dele. E eu converso com o médico dele. Pra você ter noção... O psiquiatra dele já me mandou paciente, depois que eu conversei, eu não conheço o psiquiatra dele. Mas ele entendeu o que eu estava entendendo. Entende? Então a gente tem que ser próximo. Eu sou muito próximo de cuidador de paciente. Ele que vai me dar os segredos. Tá? Porque o paciente só vai falar a parte boa, né? Que nem Instagram, né? Não, como bem, durmo bem. Esse mesmo, olha só, tem síndrome pós-pólio, toma Monjaro. Pergunta se faz bioimpedância. Aí chegou pra mim, tô piorando da síndrome pós-pólio. Ah, na hora. Liguei pra médico, posso falar com você? Pode. Chamada entre os 3. Ó, tá tomando Monjaro, você sabia? Eu não sabia. Quanto tempo? 2 anos. Eu falei, então. E tá falando que tá piorando da síndrome pós-pólio. É a síndrome ou é o que você tá fazendo? De não treinar, de não andar dentro de casa. É a síndrome pós-pólio ou é o Monjaro que você tá tomando que você não sabe o que você tá perdendo? Quem você tá perdendo? E aí tá jogando nas costas da... E eu falo abertamente, quer trocar de físio, fica à vontade. De boa. Aí ele fala, não. Entende? A gente vai ter que ter esses embates. Como objetivo, aumentar a força e a massa muscular, performance física dentro da realidade de cada um, tá? E olhar com atenção ao estímulo sensorial e suas respostas, tá? Muitas vezes esse paciente, a maioria dos pacientes falam, nossa, eu comecei a sentir mais. Eu falo que existe um ganho secundário do que ele consegue sentir e perceber, tá? E isso tem sido, pelo menos para mim, um grande ganho, tá? Porque se ele percebe mais, fica muito mais fácil dele aceitar, dele descarregar peso. Você não descarrega peso quando tua perna está formigando? Por que você quer que o paciente que tem uma alteração sensorial descarregue peso naquela perna? Então a gente não está alinhando a expectativa também, né? E guardem isso, cara, leva para casa. Nós, como profissionais de primeiro contato, temos que considerar todo o contexto para fazer as devidas correções, identificar o quanto é a progressão da doença e o quanto também é uma vítima desses maus hábitos, o quanto nós invalidamos ou pouco aproveitamos de uma técnica ou recurso porque estamos olhando apenas uma parte do problema e ignorando fatores essenciais para o desempenho, não funciona ou é subutilizado. Resultado, exige raciocínio clínico, comunicação e conduta bem aplicada, exercício bem dosado, adaptação e como progredir. Pense sempre caso a caso. Cuidado com a catastrofização da doença e a negligência. Temos que reconhecer limites, tá? E não seja um repetidor de técnica, entenda a disfunção, entenda o equipamento, pois uma prescrição assertiva, com certeza, trará bons resultados. Cheguei. Percurso final, né? Eu encerro aqui a minha participação. Ah, moleque! Eu não posto. Passa mais uma. Quanto mais tempo você ficar no trem errado, mais caro é voltar para casa. E isso não é sobre trens. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Desculpa, Vitor. Bom, alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Então... Deixa eu... Por favor. As frequências. Você tem um limite de frequência que você trabalha com esse pessoal todo? Não. Eu vou adequando conforme... Porque aí que tá, tem uma alteração sensorial. Uma das pacientes que eu uso e que... É aquela história que até falei no podcast com o Jeff. Ela é uma paciente que procurou a WINS
para comprar roupa e tal, e o Jeff mandou lá pro consultório. Aí chegando lá, ela falou, não, porque eu quero... eu expliquei tudo isso e pedi 4 sessões para ela eu entender quem ela era. E aí o que acontece? Ela é uma dupla M, tá? Ela tinha um hemangioma, operou e apresentou um problema do lado direito, aí depois ela foi operar a cervical e apresentou o problema do lado esquerdo. O lado que ela tem melhor motricidade, ela tem menos sensibilidade e vice-versa. E aí? Eu não tenho teto para colocar para ela, assim como para ele. Então, tá sentindo? E a contração está sendo eficaz, funcionalmente falando? Então, por exemplo, essa paciente em específico, ela tem um abdômen bem globoso e ela anda assim, tá? E o meu objetivo, obviamente, é que ela não tem glúteo. Tá dobrado, né? Então ela não ativa glúteo. E eu queria que ela fizesse extensão. Quando ela faz extensão, entre um clônus, ela fica que nem como se tivesse uma cama elástica, assim, muito louco. E aí, eu fui ganhando essa extensão aos pouquinhos, certo? Então eu fui aumentando o parâmetro. Quando chegou na extensão e não na hiperextensão, tá ok. Entendeu? Tá confortável? Tá confortável. Eu consegui a função? Consegui a função. É parâmetro. Entendeu? Existem pessoas que eu vou no parâmetro número, existem pessoas que eu vou no parâmetro funcional, existem pessoas que eu vou no teto limite do paciente. Tem gente que não vai tolerar. Eu vejo, teoricamente eu falo, puta, eu precisava de mais, mas ele ainda não tolera e tá tudo bem. Entende? Eu às vezes vou pedir para ele melhorar a contração. Então é mais fácil eu pedir objetivos mais simples. Então, por exemplo, o meu treino com ela, eu não quero extensão de joelho. Eu falo assim, Lu, 1 degrau, 2, não estou conseguindo glúteo. Não estou ativando o glúteo, não estou conseguindo extensão de joelho. Primeira estação. Segunda estação. Não falei que o abdômen é ruim? Coloco no caser lá, uma carga para ela, puxa, só estabiliza, não deixa voltar. Só estabiliza, não deixa voltar. Ativei o abdômen. Sem fazer um abdominal. Porque eu quero a ativação. E aí uma terceira, de repente, às vezes eu coloco um alcance, um equilíbrio ou rotação. Isso para ela é o suficiente. Entendeu? Foi respondido? Gente, isso que o Gustavo falou, até comentei com os meninos ali, porque tem pessoas que não sabem disso, né? Eu costumo falar que tem gente que chega aqui para comprar o equipamento que eu não libero. Vocês concordam que se eu vendo o equipamento para... A paciente chegou aqui querendo comprar, ela podia comprar, a família podia comprar. Para ela, isso não é nada. Devia ter cobrado mais. Devia ter cobrado mais. Para eles não é nada. Quero comprar o equipamento. Na hora que ela começou a me contar, ela trouxe um relatório de 3 páginas e eu li o relatório dela, aí eu falei assim, Luciana, eu não vou te vender o equipamento. Mas eu vou te indicar para uma pessoa que ele vai avaliar se faz sentido ou não usar, porque ele é uma pessoa que é especialista em neurologia, em distúrbio neurológico, em reabilitação de paciente neurológico. Porque ela queria comprar, porque eu tenho fisioterapeuta, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou para os Estados Unidos, ela estava tratando nos Estados Unidos, e não, se eu não comprar aqui, eu compro nos Estados Unidos. Eu falei, faz o seguinte, só conversa. Eu mandei mensagem, Gustavo, ó, tem uma pessoa, vou mandar aí. Porque não faz sentido. Se eu vendo o equipamento para essa mulher e ela usa do jeito que ela achava que deveria usar, não faz sentido, né? Então esse é um caso, eu estava comentando com os meninos lá fora, aí o Gustavo falou isso aqui. E não é incomum, gente. Assim, por conta, eu converso muito com o Jeff também sobre outras coisas, especialmente o seguinte, o mau uso, tá? A má aplicação, ela traz 2 problemas. Primeiro para quem recebeu, tal, não sei o quê, mas a repercussão que aquilo causa, entende? Hoje eu convenci vários médicos, vários médicos. Médicos vão lá no consultório conversar sobre isso, entendeu? E é super legal você conseguir gerar esse entendimento deles e explicar. Mas, às vezes, uma conduta errada pode, cara, jogar tudo pro alto. Então, por exemplo, até a Letícia que trabalha comigo, ela falou, poxa, tem um paciente que poderia usar. Eu falei, a gente vai conversar com a médica dele. Porque se eu chego e já coloco, ela falou, poxa, mas nem conversou comigo. Entende? Então, sugere a conduta. Explica o porquê. Você está validando a tua técnica, você está validando o bom uso, entendeu? Você está partilhando com o médico, que foi parceiro ao te indicar, seja parceiro com ele ao partilhar a conduta. Às vezes você quer dar o pulo do gato, você está dando uma paulada no gato, você está matando o gato. Então, às vezes a gente precisa olhar com outros olhos e ser um pouco mais técnico e sugestivo para a gente poder ser mais assertivo. Diga-me. Depois você conversa, porque o pessoal já está ali. Você pergunta para ele. Que isso. Aê! Bom, pessoal, a gente sabe que muito obrigado, viu? Perguntas, mas a gente tem ainda mais cronograma agora ali embaixo. Voltando
voltada, na verdade, para um assunto que está muito em alta, que até o Gustavo comentou, que é justamente as canetas emagrecedoras. Então agora já está começando ali embaixo também. Gente, eles dois. Caneta emagrecedora lá embaixo, tá vendo? E não vai embora.